Bem, então como eu havia falado para vocês, nós vamos apresentar hoje o corte da nossa edificação, do nosso sobrado. Aqui a gente vai usar como parâmetro aquela nossa maquete que eu falei para vocês há algumas semanas atrás, que nós desenvolvemos em DCC4 com o AutoCAD. Segundo a norma NBR 6492, então é normatizado. Corte é um plano secante que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal ou no sentido transversal. Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como a planta e fachada, o corte é uma representação da construção, né? É uma peça gráfica que a gente vai desenvolver, que nós estamos desenvolvendo várias no decorrer desse curso aqui de DCC2. Especificamente, o corte, ele vai buscar mostrar as dimensões verticais de uma edificação. Então, da mesma maneira que a nossa plantinha, a gente pega 1,5 m e corta, tira a tampa e olha para baixo, é aproximadamente 1,5 m, a norma diz 1,5 m, mas eventualmente, se tiver algum detalhe, nós podemos cortar um pouco acima, um pouco abaixo. O corte, que nós chamamos de corte vertical, ele vai tentar mostrar partes que não foi possível identificar na nossa planta do térreo ou do superior. Então, algum detalhe construtivo. Geralmente, nós passamos o corte pela escada, para você poder visualizar, pelas áreas molhadas, enfim, tá? Como se fosse uma fatia, pode mostrar andares, a altura, pé direito, detalhes que não foram representados na planta abaixo. Essa fatia, como se fosse um bolo, né? Pode ser do eixo transversal, mostrando as laterais do edifício, ou longitudinal, de frente para o fundo. A orientação e localização dos cortes devem estar indicadas na planta. Então, pessoal, quando nós fizemos o térreo superior e a cobertura, nós indicamos lá onde estava passando o corte. Isso é fundamental, porque na hora que a gente vai analisar o corte, a gente consegue identificar no térreo, no superior, cobertura, enfim, onde está passando. Então, você consegue visualizar bem. Dessa forma, é possível compreender as diferentes maneiras de se visualizar as estruturas, alturas internas da construção. Então, aqui nós temos já uma plantinha, né? A gente já conhece. Nós temos a escada, os ambientes, as áreas molhadas indicando com achura e indicação de corte. Aqui nós temos um corte longitudinal da maquete que eu havia falado para vocês. Gostaria que vocês olhassem, ó, nós temos a laje, nós visualizamos as janelas. Porém, na área de corte, a nomenclatura que nós usamos no térreo e no superior vai manter. Então, arquitetura baixa é onde nós visualizamos, ó, essa linha aqui dessa janela, do batente da janela, nós estamos só visualizando. Então, arquitetura baixa. A parte de janela que nós estamos, de parede, que nós estamos cortando, é arquitetura alta. Então, a nomenclatura que nós usamos para o térreo e para o superior vai ser mantida nos cortes. Notem que eu tenho a laje, tenho acabamento do piso. Se eu corto porta, uma parte eu estou cortando, a do batente eu estou visualizando. Vejo a escada inteira. No quintal, tudo que tiver lá, piscina, edícula, eu estou cortando também. Essa parte do muro eu estou cortando, arquitetura alta. Essa parte do muro eu não estou cortando, porém estou visualizando, arquitetura baixa. Agora a gente vai ver o corte transversal. Então, como eu falei, partes que eu corto, alvenaria alta da parede, partes que eu visualizo como do batente, alvenaria baixa, corto laje, então onde eu corto laje eu vou ter indicação de achura de laje, de concreto. Nesse caso, a escada cortada
no sentido transversal, ó, eu só corto um pedaço e vejo o resto da escada. Então, uma parte vai parecer que está flutuando, não é? Que é um corte. A partir de agora, eu vou mostrar alguns detalhes de corte. Existem várias maneiras de representação de corte, vai depender do lugar onde você está trabalhando, mas algumas coisas são fundamentais. Primeiro, nível. Você tem que mostrar em cada andar o nível que está. Nesse caso, como tem acabamento, está pintado, então nós temos acabamento, é o nível final. Outra coisa que é essencial no corte, indicação de pé direito. Indicação de janelas, a gente vai ver em outros cortes. Aqui nesse caso vimos escada. Porta, você pode indicar também, não é necessário, qual a porta que é. Indicação de terra, abaixo da laje, né, do térreo. Agora, como que nós indicamos a fundação? Como é um projeto de aprovação de prefeitura, quem está fazendo não sabe se vai ser aprovado pela lei de zoneamento, por todas as normas ou até pelo próprio projeto. Então, não foi feito um levantamento ainda de solo. Você não sabe que tipo de fundação vai ser, se vai ser radier, sapata corrida, sapata isolada, enfim, você não sabe. Então, nós temos algumas maneiras de indicação. Uma é quando tem parede, você faz uma indicação aqui que seria uma sapata e corta ela. A gente vai ver mais detalhadamente nos próximos slides. Outra é não ter nenhuma indicação de fundação, também está correto. Aqui é só para vocês visualizarem, primeiro, que tem a cota de nível. Segundo, onde é concreto, nós vamos indicar com achura de concreto. Então, laje, escada, é sempre com concreto. Aqui a gente vai mostrar alguns exemplos de corte. Esse aqui está com o plano altimétrico, então está mostrando que vai ter que ser cortado alguma parte do terreno, né, para a construção da casa. Não é o nosso caso. Esse já é o nosso caso, também com indicação do plano altimétrico, eu não vou pedir isso. Mas aqui você consegue ver o contorno do terreno, então aqui você teria que colocar terra. Aqui você teria que tirar, né, porque vai ter a parte da construção. Notem a fundação, ó, onde tem parede, foi feito um pouco mais largo que a parede, mais ou menos 10 centímetros de cada lado, e depois, na altura, interrompido a fundação, porque você não sabe a altura dela. Indicação de peitoril, altura de janela, indicação de pé direito, área achurada. Então, áreas molhadas, banheiro, cozinha, lavanderia, sempre com achura de azulejo. Se houver algum detalhe construtivo que não é possível ver na escala 1:100, é feito numa escala 1:20, 1:25, mais detalhado, ó, como é esse caso. Corte do telhado. Aqui uma outra maneira de representação de corte, esse aqui é uma reforma. Então, notem que não há indicação de fundação, existe a fundação, mas não foi identificado. Há uma legenda onde diz o que vai ser, o que já está construído e o que há de demolir, o que vai construir. Então, indicado com cores. Se vocês perceberem bem, tudo é cotado, cota de nível, pé direito, altura do peitoril, altura da janela, indicação de achura. Por quê? As informações que constam no corte é para informar o que não existe muito detalhado na planta do térreo, do superior, da cobertura.
Aqui outra indicação. No lugar de concreto, não foi usado achura de concreto. Foi usado aqui essa parte escura. Mas o que eu coloquei mais esse slide para indicar aqui todas as cotas. Cota interna, detalhe de caixa d'água. Ó, aqui nós temos um corte que mostra que tem toda a parte de telhado, a pratibanda. Outro corte, também com todas as indicações. Achura de terra. Aqui ele já fechou a sapata, sem indicação de corte, de altura, já estipulou um tipo de sapata. Aqui a mesma coisa, todas as cotas, inclinação do telhado. Aqui é um prédio, só coloquei para mostrar o que vocês vão desenvolver em DCC3, né? Toda a parte executiva de um prédio. Aqui um desenho já feito por aluno, né? Indicação, aonde é concreto. Notem também aqui, que eu vou pedir isso para vocês, que em toda a parede nós temos uma viguinha. Por quê? Nós temos a laje não pode ser sustentada sobre a parede. A parede é um elemento de vedação e não de carga. Então, nós colocamos a viguinha para suportar a laje. Essa viga, por sinal, vai transportar para o pilar, que por sua vez transporta para a fundação. Aqui nós não temos fundação. Outra maneira de identificação é prolongamento das paredes que são cortadas e depois uma linha de corte. Também está correto, porque nós não temos a identificação de que tipo de fundação iremos utilizar. Então, as paredes que são cortadas, elas são prolongadas, e as que são visualizadas, não. Temos a laje, temos também as vigas em todas as paredes, que nós estamos cortando. Ah, professora, mas essa aqui não está cortada. Não está cortada porque é o batente. Mas a laje está sendo cortada, então eu identifico. Acabou. Por enquanto, alguma dúvida até aqui, a gente vai continuar. Uma dúvida, professora. Beleza. Então, fala. Quando a gente corta uma parede, a gente vai usar, então, onde eu passo o corte, a linha de alvenaria alta. Se corta essa parede, a alvenaria alta, a nomenclatura mantém. Tá. E se você está cortando no meio da porta, aí você está Sobre a porta que eu visualizando o ia perguntar. batente. Aí você visualiza o batente. Você não está cortando o batente, você está cortando a porta ao meio. Então, você está olhando para um lado, você está vendo o batente. Essa parte, ela está em alvenaria baixa, porque você está só visualizando. Porém, a partir de 2,10 metros, você já tem a parede sobre a porta. Aquela parede você está cortando. Então, é alvenaria alta. Então, até 2,10 alvenaria baixa, depois da parede alvenaria alta, porque você está cortando a parede. E laje, aí tudo. A gente vai visualizar isso agora. Então, no caso, a porta, eu não uso a camada da porta no corte? Não. O batente, você está falando? Isso. Não, porque nós estamos fazendo tudo escala 1:1 no AutoCAD. Mas na hora de colocar no layout, nós vamos colocar na escala 1:100. Essa escala é muito pequena, então não deixa ver detalhes, tipo batente, fica muito pequenininho. E na hora que você imprime ou plota esse desenho, você não vê esse detalhe. Não consegue, fica até ruim. Então, na escala 1:100, a gente não coloca detalhe. Já em DCC3, quando você for fazer na escala 1:50, aí sim o detalhe vai... quando você for colocar no layout, o detalhe vai ficar maior, e aí você consegue visualizar as linhas de batente, você consegue visualizar as linhas de detalhamento.
Tá, então no corte eu vou usar só as duas camadas que serão alvenaria alta e baixa. Isso. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Tá bom. Então, vamos olhar o nosso desenho. Então, aqui nós estamos no nosso desenho do térreo. Nós temos o corte A passando pela escada, não, quintal, óbvio, né? Muro, parede. Essa parede aqui nós estamos passando pela janela, pela escada. O corte A, ele está passando pelo meio da escada. Então, seria aquele corte que eu vejo a escada flutuando, porque eu só vou pegar uma parte subindo e aqui uma laje, né? Porque eu estou vendo por trás, eu estou vendo a parte que está subindo. Escritório, parede, sala de jantar, cozinha, área de serviço, parede de novo e quintal e um muro. O corte BB, ele está olhando para a direita, então nós vamos ver muro, quintal, cortamos a janela J2, cozinha, sala de estar, parede, quintal e muro. Então vamos ver também na parte superior. Travou aqui. Dá uma olhadinha, corte A. Ele está cortando o muro, quintal, corta aquele janelão, né, o J4. Novamente a escada, quarto 2, ele está olhando para cima, então eu vou ver essa janela J9. Corto parede, banheiro, parede de novo, quarto 1. Corto a porta-balcão, corto o balcão, aqui o nosso gradil, quintal e muro. O corte BB, olhando para a direita, sempre na mesma posição. Corto o muro, corto parede, corto quarto A1 não, corto quarto 1, parede, suíte, parede, quintal e muro. Quanto à cobertura? A cobertura eu vou pedir para vocês não fazerem, porque a gente vai ter uma aula só da cobertura e como fazer esse corte. Como nós vamos ter essa semana e a outra semana é a semana de recesso, nós não temos aula semana que vem, eu já vou dar para vocês fazerem o corte A. E quem começar, porque tem algumas pessoas que já estão um pouquinho mais adaptadas a construir corte, pode também fazer o corte BB se quiser. Porém, não façam a cobertura, tá bom? Então, nós vamos também cortar o mesmo ponto do quintal. Vamos pegar aqui, olhando para cima no corte A, paralelo praticamente bem próximo à cumieira. E o corte BB, também paralelo, muito próximo à cumieira. Então, vamos ver o nosso corte A. Então, como que está no nosso desenho? A achura de terra sempre a 45 graus, né? Nas paredes, foi utilizado aqui, vocês podem usar qualquer forma, mas nesse caso, foi utilizado o prolongamento das paredes, onde corta. Essa aqui faltou, né? O prolongamento dela. Depois eu vou ver como que tá essa parede para a gente visualizar direitinho. Indicação de nível. A laje, ela tem uma dimensão de 10 centímetros e o nosso acabamento
vai ter de 5 centímetros. Isso vai ser utilizado tanto no térreo quanto no superior. As lajes serão indicadas com achura de concreto, arquiconque. As nomenclaturas serão as mesmas, então notem aqui, eu cortei alvenaria alta. Batente, eu estou vendo alvenaria baixa e janelas em arquitetura caixilho. Aqui no caso, deixa eu ver, LT Scale, tá muito alto o LT Scale, eu vou para o 0.1, vamos ver como fica. Então, aqui no caso da escada, no corte A, uma parte eu estou visualizando que eu estou subindo, e outra parte eu só estou visualizando. Por quê? Porque é a parte de trás da escada. Então, eu posso indicar com achura. Indico a altura de escada. Aqui falta um pouco as alturas das janelas, a gente pode colocar. Nível. Aqui, como não tem piso acabado, não está pintado. E nós vamos acabar com a laje aqui. Não vamos fazer o telhado por enquanto. Tem o pé direito indicado, ó, 3 metros. Tem a cota final, 3,35. Cota inicial, 0,20. Agora, essa parte aqui do térreo, então vamos ver, nós passamos a escada, nós temos uma paredinha aqui, ó, ela tá meio estranha. E temos uma viga aqui. Eu vou até copiar essa parte, vou para vocês no chat, que vai dar uma dúvida para vocês. Está no chat. Então, vamos dar uma olhada com o que está no térreo, esse corte A. Então, o corte A, eu estou cortando aqui e olhando para cima. Então, a gente passaria a escada, o escritório, e estamos cortando essa parede, sim. Então, aqui, encontrei um erro. Essa parede, ela está em alvenaria alta, está correto, porém, aqui eu tenho que fazer o prolongamento igual está aqui do lado. Cortar aqui. Eu acho que ela já está. Peraí. E depois fazer o acabamento, tá bem? Quanto a essa viga aqui, o que está acontecendo com essa viga que vai aparecer aqui? Nós temos a parede e a viga vai estar aproximadamente aqui. Por quê? Porque nós temos uma parede aqui em cima e a laje não suporta a parede. Nós temos que ter uma viga para suportar. Então, nós vamos fazer essa viga para suportar essa parede aqui do banheiro. Então, no corte A, além da onde nós estamos cortando parede, vai aparecer a viga. Então, aqui teria a viga, incluindo essa viga aqui que dá suporte a essa parede aqui que eu acabei de falar para vocês. Tá? É uma viga invertida. Não, ela não é invertida. Ela está na posição certa. Invertida se ela estivesse aqui, tá? Ela é aparente mesmo. Qual é a altura dessa viga?
45 centímetros. Então, todas as vigas que a gente está fazendo, ela tem 45 centímetros, mais 10 aqui da laje, e a largura é sempre a largura da parede. Então, todas as vigas terão 45 centímetros e largura da parede. Vamos ver o corte bebê. Corte bebê é o que eu aconselho vocês a começarem, porque não tem escada, ele não tá nada muito difícil. Onde eu corto a parede, tem o prolongamento dela e depois o corte. Corto a laje inferior, corto o acabamento. Aonde é molhado, tenho a achura da área molhada. Tenho aqui as minhas vigas de 45. Tenho as portas. No superior, a mesma coisa. E depois eu termino. Aqui faltou a linha de acabamento, tá, pessoal? É que, como eu cortei na porta, eu não estou vendo a linha de acabamento, porque tem o batente da porta aqui. Aqui sim eu visualizaria. Tá? E aqui em cima eu tenho a laje. Sem acabamento aqui em cima, não é necessário. E também as minhas vigas. Então, essa viga, ela tem até a laje 45, perdão, mais 10 de laje. Então, no total, ela tem 55. Tudo bem? E o nosso telhado nós não vamos fazer porque a gente vai ter uma aula só para isso. Então, esse é o corte bebê, que é o que eu peço para vocês iniciarem. Na próxima aula tem que estar pronto o corte bebê. E o corte AA, quem quiser iniciar, pode iniciar. Se tiver dúvidas, pode já tirar comigo no chat. O único detalhe é essa escada que nós estamos cortando. Então, uma parte a gente vê subindo e outra parte a gente vê tracejado. Aqui nós temos o patamar. Deixa eu dar uma olhada aqui no corte, como é que a gente visualiza ele. Então, eu estou vendo subindo. Vejo essa parte aqui do patamar. E depois essa parte tracejada. Ok? Tudo bem, pessoal?